Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos na nossa sequência, dentro da canção da oração, que a gente viu a primeira parte, que é sobre a oração. Hoje nós iniciamos a segunda parte da canção da oração, lembrando que ela está dividida em 3 partes: na oração, no perdão e na cura. Hoje iniciaremos, então, o estudo do perdão, que é a parte do meio do estudo. Então, e perdão, a gente já tem visto isso em todo o curso. Então, para alguns pode trazer algumas ideias ou uma confirmação a mais, outros já têm esse entendimento, mas sempre reforça e sempre é bom nós trazermos aquele conteúdo que nós escolhemos para seguirmos, que é esse conteúdo que Jesus seguiu, e com ele alcançou a volta da sua consciência, do seu ser, e nós estamos trilhando esse caminho, e o perdão, ele nos auxilia enormemente nisso, por isso que vamos ver, então, o que o curso nos traz, quase como um breve resumo sobre o perdão, que ele é composto da introdução e da primeira sessão, que é perdoar, o perdão a ti mesmo, que é o que nós veremos hoje. E nas próximas 2 sessões, então, o perdão para destruir e o perdão para a salvação. As 2 diferenciações de perdão, onde a gente consegue facilmente perceber onde que está o equívoco do mundo em cima da palavra perdão, e como que mudando a nossa percepção, o nosso entendimento sobre o perdão, ele é um auxiliar imensurável, o benefício que o perdão traz a nós. Então, antes da gente iniciar vendo a introdução a esse perdão, eu convido a vocês a se unirem a mim, para que nós possamos nos colocar na mentalidade que nós queremos para essa hora de estudo. Podemos nos preparar. Quem quiser respirar profundamente, se acomodar de maneira confortável, porém, sem perder o foco, a atenção interno naquilo que nós realmente viemos fazer aqui, que é disponibilizarmos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, nos unir a Ele para fortalecer a sua mensagem em nós, na nossa capacidade de escolha, a nós como tomadores de decisão, para que possamos seguir sempre ao alinhamento com o Espírito Santo, ao invés de ao ego. Mas como seguir ao alinhamento do Espírito Santo se não soubermos o que o Espírito Santo tem de conteúdo em seus pensamentos, ou o propósito dos seus pensamentos para com o mundo, porque o do ego, ele já é nativo, já é natural de todos que vêm a se identificar num ser separado, num ser dentro de um corpo físico. Então, nós vamos ver, com essa nossa escolha, para aprendermos do Espírito Santo, nós estamos prontos. Vamos ver mais aqui em 3 sessões, assim, em 3 estudos, um breve resumo sobre o perdão, mas que, devido ao tanto que já estudamos ao curso, será um reforço a mais, trará mais convicção ainda aquilo que já escolhemos, ou não estaríamos aqui. Nós já escolhemos que queremos vivenciar através do perdão. E hoje vamos ver, então, mais uma vez, a importância do perdão e os benefícios, o quanto ele pode nos ajudar. E isso aqui na introdução, aqui na página 10 da canção da oração,
que começa dizendo que o perdão, ele oferece asas à oração para fazer com que a sua ascensão seja fácil e o seu progresso rápido. Nós vimos nas sessões anteriores, que era estritamente sobre a oração, o quanto a oração ela ascende para o céu, na nossa experiência aqui de separação, mas para isso, e a oração é o nosso modo de pensar na mente, é o que está por detrás de tudo que nós fizemos, a verdadeira motivação por detrás disso. E para que esse modo de pensar possa crescer e ascender a ponto de não ter mais nenhum equívoco, de ficar à porta do céu, para que o próprio Deus possa transformar a nossa percepção novamente em conhecimento, para isso a oração ela precisa de auxílio, porque a mente sozinha, separada, ela é muito confusa, ela precisa, então, de ferramentas para ajudar a isso. E aí entra o perdão. O perdão é de um auxílio imensurável à forma de nós orarmos na nossa mente. A forma de nós orarmos não é a parte específica da conversa oração, que a oração até é feita sem palavra, né, alguma também, mas a forma de nós pensarmos na mente, aquilo que de fato nós acreditamos na mente. Então, para essa oração vir a ser cada vez mais próxima da verdade, porque com a crença de separação de Deus, como a gente viu nas aulas anteriores, a oração pura entre pai e filho sofreu uma contaminação de um equívoco. E ela, ao invés de ser uma canção de gratidão pela criação a Deus, ela passou a ser um pedido por separação, nascido de crenças de escassez. Então, é um pedido para preencher algo que falta. E dentro desse sistema de pedido de escassez, que o mundo todo aqui é formado disso, nós precisamos certamente de ajuda para elevarmos esse tipo de oração, para conseguirmos sair mais rapidamente dessa crença de isolamento, dessa crença de escassez. E aí, o perdão é que nos oferece a maior das ajudas. Por isso que ele diz que o perdão oferece asas à oração. Sem o seu forte apoio, sem o forte apoio do perdão, seria vão tentar erguer-se acima do primeiro degrau da oração, ou sequer tentar subir de qualquer forma que fosse. Então, sem o perdão, seria inútil tentar elevar o modo de pensar. Se nós não aprendermos a perdoar o irmão, ou a verdadeiramente, como nos foi ensinado em aulas anteriores, a orar verdadeiramente pelo nosso irmão e não por separação dele, orar verdadeiramente pelos nossos inimigos. Sem esse passo, sem essa ajuda, a nossa oração, o nosso modo de pensar não se elevaria da forma de separação. Seria em vão tentar elevar, porque nós continuaríamos acreditando na escassez, na separação, na culpa do irmão. Então, sem esse auxílio, sem o perdão, praticamente é impossível avançar na oração. O perdão é o aliado da oração, irmão no plano para a tua salvação. Então, a oração, ela não tem um fim, ela tem uma transformação, como a gente viu na última aula, quando ela alcança o nível que ela já não pede mais por escassez, apenas para que se reconheça aquilo que já é nosso. Então, essa transformação. Já para chegar aí, nós precisamos de um aliado nessa oração, um irmão no plano de salvação. E isso o perdão faz. O perdão, ele acaba quando o seu objetivo é alcançado, que é deixar a oração
a porta do céu, deixar a oração elevada a ponto de que o próprio Deus possa alcançar novamente a nossa consciência, a nossa mente. E aí acaba a missão do perdão. Mas enquanto nós tivermos equívocos da mente, nós precisamos aprender o quanto somente o perdão nos libera desses equívocos. Então, ambos têm que vir para erguer-te e manter os teus pés seguros e o teu propósito inabalável e imutável. Então, tanto a oração quanto o perdão, ambos vêm para manter a nossa fé inabalável, nossos pés seguros no retorno à consciência do nosso ser. Contempla a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse contigo até o alcançares. O perdão não é feito por nós, não é um remédio que nós fizemos. O Espírito Santo que fez que faz o perdão, que detém a ideia do perdão. Por isso que é dito que é a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse conosco, porque Deus ordenou que o seu Espírito, o Espírito Santo, nos acompanhasse na ilusão, e o Espírito Santo tem tem os pensamentos pelos quais o perdão desfaz os equívocos. É através da mentalidade do Espírito Santo. Por isso que o perdão é a maior ajuda que Deus determinou que nos alcançasse aqui na ilusão. O fim das ilusões virá com isso, e somente com isso. Não há outro modo de sair da ilusão, não há nada que nós possamos fazer por conta própria para sairmos da ilusão. Somente utilizando-nos daquilo que não foi feito por nós, é que poderemos largar aquilo que nós fizemos, porque podemos substituir um pelo outro. Se não houvesse o perdão do Espírito Santo, nós não teríamos pelo que substituir a nossa crença de separação e os pensamentos condenatórios que o ego nos dá. Nós não teríamos como trocá-los por algo, por outra coisa, se não fosse os pensamentos de perdão do Espírito Santo. Então, aceitando essa ajuda, aceitando o perdão, as próprias ilusões acabam com isso. E nisso não haverá mais necessidade, acabando a ilusão, não há mais necessidade de perdão, e o perdão acaba aí também, porque o perdão é somente da ilusão. Até ele fala isso aqui na próxima frase, aqui no 1,7. Sem a natureza intemporal da sua irmã oração, o perdão tem um fim. Então, a oração não tem um fim, ela tem uma transformação no topo. Ela volta a ser o que ela era quando Deus criou o seu filho se estendendo assim. Então, já a oração, ela não tem essa natureza intemporal. Desculpa, já o perdão não tem essa natureza intemporal da oração. O perdão não foi feito no céu. O perdão foi feito pós-crença de separação para ser um remédio para terminar com a ideia da separação. Por isso que o perdão tem um fim. Ele passa a ser desnecessário quando a subida for realizada. Chegou no topo da mentalidade, onde nenhum pensamento mais se opõe ao outro, onde o reconhecimento da unicidade de tudo é a única verdade que permanece na mente, não há mais necessidade do perdão, e o sonho de perdão se acaba justamente com o sonho de mundo e sonho de separação também. No entanto, agora ele tem um propósito além do qual não podes ir, nem tens qualquer necessidade de ir. Então, agora, enquanto nós tivermos uma consciência individual, enquanto vermos um mundo fora da nossa mente, nós temos, na verdade, necessidade do perdão. E nem temos necessidade de irmos além disso, não precisamos nos ocupar, por enquanto, com a oração da mente, e sim com o perdão, porque é o perdão que automaticamente eleva a oração da mente.
Realiza isso e terá sido redimido. Então, realiza o propósito do perdão completo a tudo e terá sido redimido. Realiza isso e terá sido transformado. A oração terá sido transformada, realizando a totalidade do perdão a tudo e a todos, não restando mais nada a ser perdoado, terá sido transformada a oração. Realiza isso e terá salvo o mundo, porque não há mundo fora da nossa mente. Então, realizando o perdão completo a tudo e a todos, o mundo todo é salvo junto. Então, isso nós vimos na introdução do perdão. E agora nós vamos ver a primeira sessão que ela trata do perdão a ti mesmo. E Jesus já nos começa dizendo que nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Então, o mundo, ele tem raiva até do perdão porque ele não compreendeu o perdão. Como ele segue dizendo, ele de fato virou um flagelo, uma praga onde deveria abençoar, uma zombaria cruel da graça, uma paródia da paz santa de Deus. O perdão, como o mundo contempla que ele seja, que é que nós recebemos algo indevidamente e ainda temos que aceitar isso, ainda temos que nos aquietar e nos ajoelhar diante disso e nos resignar com isso. Isso é uma zombaria cruel do estado de graça do céu, do estado de graça da nossa mente real, é uma paródia da paz de Deus. Esse tipo de perdão jamais poderia trazer paz à nossa mente. No entanto, aqueles que ainda não escolheram começar a subir os degraus da oração, não podem deixar de usá-lo assim. Aqueles que ainda não modificaram a sua mente, que ainda não compreenderam que a sua realidade não é isso que o ego nos apresentou aqui, isso que os sentidos físicos e intelectuais nos mostram, não é a nossa realidade. Aqueles que ainda não compreenderam isso, eles não podem deixar de ver o perdão assim, como um flagelo, como algo que pode até parecer misericordioso, mas é injusto. No fundo, acredito ainda que é injusto, porque acreditam que aquilo que ele desfaz é real. E se é real, é injusto deixar passar sem pagar o devido preço. Então, aqueles que ainda não subiram os degraus da oração, aqueles que ainda não sabem orar verdadeiramente pelos seus inimigos, esses ainda não compreendem o que é a benignidade do perdão oferecido pelo Espírito Santo. A benignidade do perdão é obscurecida a princípio, porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada. Na verdade, aqueles que ainda não subiram os degraus da oração, ou não iniciaram a subida dos degraus da oração, é porque verdadeiramente ainda não buscam a volta a Deus. Podem até buscar um melhoramento dentro da individualidade, uma santidade dentro da individualidade, salvar dentro da individualidade o que é bom e largar aquilo que os fere, mas isso é impossível dentro de uma crença de escassez. É impossível dentro da escassez ter só alguns respingos do que é bom, do que satisfaz, e não ter a consciência ou não ser atingido por aquilo que é falta, por aquilo que nos fere. Então, aqueles que ainda tentam melhorar o seu sonho ou o seu mundo individual, sem terem noção de que eles não são desse mundo, mas eles são além disso, são muito mais do que isso, são todo o universo que enxergam,
esses que ainda buscam na pequenez, então, eles não buscam ainda a salvação. Quem busca uma salvação individual ainda não busca salvação, porque não existe individualidade salva, não existe mente individual. Deus só tem um filho, Deus não tem milhares de filhos, não existe como nós voltarmos a saber do nosso ser do Cristo, ainda querendo a individualidade. O que deveria curar é usado para ferir, porque o perdão não é querido. O perdão verdadeiro, ele não é querido em quem quer a individualidade ou apenas melhorar o seu sonho de separação. Ele quer trazer um céu para o seu mundo e não largar do seu mundo para voltar ao céu. Então, esse ainda não quer o verdadeiro perdão, porque o perdão verdadeiro é justamente largar o próprio mundo para ascender de volta à consciência da totalidade. A culpa passa a ser a salvação e o remédio para ela parece ser uma alternativa terrível para a vida. Por que que a culpa passa a ser a salvação? Todos que ainda desejam secretamente uma salvação individual, ou escancaradamente também, mas alguns às vezes se enganam dizendo que querem a salvação para todos, mas no fundo ainda pensam só na própria individualidade. Quem assim quer, ele não quer a salvação, não quer voltar a Deus. Ele quer que o ser que ele pensa que fez, aquela crença de que ele fez uma identidade para si, que isso é real e ele quer salvar isso. Mas para salvar isso, para não retornar a consciência a Deus, porque isso, o retorno a Deus, ele desfaz a crença na individualidade, então a única forma de não retornar a Deus é manter-se na culpa. A culpa é o que nos afasta da consciência de Deus. E assim sendo, a culpa passa a ser a salvação. Para quem ainda não quer voltar a ser o seu ser Cristo, a quem ainda valoriza ou tem o seu tesouro em cima daquela personalidade ou do personagem projetado para fora da mente, daquela ideia de que foi feito algo além de Deus. Quem quer manter isso, necessariamente precisa se manter no sistema da culpa, porque a culpa nos protege de Deus. A culpa nos mantém fora da mente de Deus. E por isso que o remédio para a culpa, que é o perdão verdadeiro, passa a ser uma alternativa terrível para a vida. Vida, entre aspas, para a vida fora da vida de Deus. Porque, de fato, o perdão desfaz toda e qualquer vida fora da vida de Deus, fora da mentalidade de Deus. O perdão para destruir será, portanto, muito mais adequado ao propósito do mundo do que o seu verdadeiro objetivo e os meios honestos através dos quais essa meta é atingida. Então, o perdão para destruir, o perdão é aquele que o ego nos ensina de sermos benignos para com o irmão, mas não esquecermos o que ele nos fez, ou ainda acreditarmos que, na verdade, ele fez o que aparentemente nós recebemos, ele é a causa disso, mas nós queremos ser melhores que ele e por isso que vamos perdoá-lo. Isso ainda é um perdão para destruir o céu, um perdão para destruir a unicidade da mente de Cristo e manter o foco da mente dentro da personagem projetada da mente, da mente separada, dentro do autoconceito de um ser feito fora da mente de Deus. O perdão para destruir não deixará de ver pecado algum, crime algum, culpa alguma que ele possa buscar, achar e amar. Esse é a maior dádiva do ego. O ego ama o perdão, ele ama o pecado, desculpe, dar realidade
às coisas do mundo, dar realidade àquilo que parece que aconteceu fora do céu, fora da mentalidade de Deus, e que agora parece ser a realidade da experiência de cada consciência individual. Então, o ego ama achar esses pecados para apontar o dedo para eles, para mostrar e dizer como esse mundo fora de Deus é real, como ele de fato existe, como o céu foi destruído, como Deus está irado conosco e Deus quer vingança pelo que nós fizemos a Ele, e por isso que é bom nós não voltarmos mais a ficarmos frente a frente a Deus, na mente. Permanecer com a consciência fora da mente, dentro de uma cerca de carne, para assim Deus não nos encontrar. Essa é a salvação do ego. O erro é caro para seu coração e os equívocos aparecem com grandiosidade, crescem e incham a sua vida, a sua vista. O ego ama ver erros no irmão. O irmão pode fazer 10 coisas perfeitas, mas se ele cometer um erro, o ego se regozija nesse erro. Ele aplaude esse erro e aponta o erro, ignorando todos os testemunhos de amor desse irmão, porque esse um erro é isso que ele estava buscando para confirmar a sua crença de que ele é real, de que o ego é verdadeiro, que esse universo fora da mente de Deus é verdadeira. Ele cuida, né, o ego, ele cuida cuidadosamente todas as coisas ruins e ignora as amorosas como se fosse uma praga, uma coisa odiosa feita de perigo e morte. O ego odeia aquilo que o Espírito Santo vê ainda aqui no equívoco, porque fazendo a triagem de desfazer tudo que é equivocado da nossa mente, ainda tem resíduos de amor, porque nossa mente não tem como separar-se totalmente de Deus. E o Espírito Santo ama isso que é verdadeiramente amoroso. E amoroso é feito com o amor. O amor é Deus, então feito com a mentalidade de Deus. O ego, ele ignora esses pensamentos e ele ama aqueles que se opõem a isso. Por isso que ele, para o ego, a amorosidade verdadeira é uma praga, uma coisa odiosa, feita de perigo e morte. O perdão para destruir é morte, e isso ele vê em tudo que olha e odeia. O ego, ele quer acolher aquilo que mata, então ele ama aquilo que mata, e ao mesmo tempo ele odeia isso por ser odioso. Então o ego, ele está sempre odiando a quem o mantém, e a si mesmo, porque é oposição ao pensamento de amor, ele desconhece o amor. Então, o perdão para destruir, aquele perdão que é dado em cima de um julgamento condenatório, mas que eu quero ainda assim ser melhor que o irmão, esse é um perdão para destruir. E esse perdão é morte. E é isso que esse perdão vê em tudo. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta que quer destruir o Filho Santo que ele ama. A misericórdia de Deus, o próprio, dentro da culpa do ego, o ego nos aponta que o próprio Deus, a misericórdia de Deus, quer destruir o seu filho, porque ele clama por vingança. Ele diz que Deus quer vingança pelo que o seu filho fez, pelo seu filho ter destruído parte do céu e feito um mundo à parte de Deus. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Então, perdoarias a ti mesmo por tentar destruir o Filho Santo de Deus a cada vez que eu não me reconheço mais como tal, como eu me reconheço como sendo a parte de Deus e do seu Filho, eu me perdoaria por isso? Aprende, então,
que Deus te deu o meio pelo qual podes retornar a Ele em paz. Então, a boa nova está aqui. Deus nos deu um meio de como retornarmos a Ele em paz. Não veja erros, não os torne reais. Lembrando aqui que ver é pensar, não significa que os sentidos físicos, os olhos, os ouvidos, o tato, ele vai continuar nos apontando um mundo cheio de falhas. Não significa que nós não possamos ver equívocos no mundo, que nós não vamos mais ver um acidente, um assassinato, mas não ver erros é não pensar erros sobre isso. Quando nós vemos tais cenas, nós compreendemos imediatamente que eles são cenas sonhadas num sonho da nossa própria mente, mostrando um conteúdo faltoso, um conteúdo que não teve causa, um conteúdo que aparentemente teve como causa a separação de Deus e a autoformação de um mundo. Mas se a separação é impossível, então não pode ter esse conteúdo de separação de Deus. E assim é possível não pensar esses erros, não ver os erros, não dar realidade a eles. Então, os sentidos físicos ainda mostram o mundo, mas na nossa mente, no nosso pensar, nós não os tornamos reais, não acreditamos mais neles. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. O que é a face de Cristo? É a visão que o Espírito Santo guarda para nós, em nosso nome, para nos oferecer da vista do irmão. O Espírito Santo nos mostra no irmão a face de Cristo, porque nós esquecemos da face de Cristo quando escolhemos pensar fora do Cristo, fora do céu, fora de Deus. Então, nós podemos, então, selecionar o que é amoroso, o que é extensão do amor do Espírito Santo, guardar isso para nós e perdoar tudo aquilo que se opõe a isso. De que outra forma pode a oração retornar a Deus? Então, de que outra forma a oração poderia se elevar de modo a que ela não se opusesse mais à total comunicação com Deus? Então, só dessa forma mesmo, mantendo o que é amoroso e perdoando aquilo que se opõe. E Deus, ele ama o seu filho. Podes lembrar-te dele, de Deus, e odiar o que ele criou? Se Deus ama o seu filho, isso é ponto. Poderíamos nós nos lembrar do irmão que Deus ama, porque ele ama o seu filho, se nós odiarmos o filho? É impossível, odiando o Filho de Deus, odiando o nosso irmão, nós estamos pensando o contrário de Deus. Então, como que poderíamos chegar a Deus com tal pensamento? Odiarás o seu pai se odeias o filho que ele ama. Então, se nós odiamos ao nosso irmão, nós automaticamente também vamos odiar ao pai dele, que é a Deus. Pois assim como vês o filho, vês a ti mesmo, e assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Então, se nós nos vermos pecadores, Deus para nós é um justiceiro, e nós temos que temer a Deus, nós temos que ter medo mesmo de Deus, porque na sua justiça ele nos aniquilará, porque nós roubamos dele a fonte de vida, o nosso início de vida. Então, se nós vemos a nós mesmos como pecadores, é isso que acontece na nossa mente. Mas se nós vemos na nossa mente como ainda estando junto com Deus e vendo a face de Cristo no irmão, nós sabemos que o irmão não se separou de Deus. E por sabermos que nós somos igual ao irmão, nós também saberemos que somos o Cristo, e assim Deus será para nós. Deus será
à unicidade com Cristo. E a canção da oração volta a ser o que ela nunca deixou de ser no céu. Uma oração é sempre por ti mesmo, assim como o perdão é sempre dado a ti. Nós já vimos isso lá atrás, onde Jesus nos falou em orar pelos nossos inimigos, como, na verdade, isso é uma oração para nós deixarmos de aprisionar um Cristo, porque um inimigo é um Cristo aprisionado. Então, na verdade, a oração, ela sempre por nós mesmos, pela nossa salvação, aqui, enquanto a oração é reparadora, enquanto que ela é percepção, e o perdão é a mesma coisa. É impossível perdoar a um outro, pois são apenas os teus pecados que vês nele. Não é os meus pecados no nível da individualidade. Aqui o ego adora jogar com culpa, a quem compreende aqui. Num nível fora da consciência da individualidade, no nível da consciência do nosso ser unificado, separado, nós projetamos o nosso irmão e a nossa consciência como separadas, dividimos ela em dois. E agora, os pecados que eu não quis fazer no teatrinho da individualidade, joguei para o meu irmão fazer, porque aí eu poderia barganhar por inocência se ele for o culpado. Então, mas no nível acima, eu ainda fiz esse plano de salvação da individualidade. Por isso que nós nunca perdoamos ao outro, nós perdoamos a nós mesmos pelo que nós vemos no irmão. Queres vê-lo lá e não em ti mesmo. Isso aconteceu na mente unificada separada, com a nossa concordância, e todos concordaram na mente. É impossível acontecer uma projeção sem a concordância de todas as partes individuais dessa projeção. Então, na verdade, nós queríamos que esse irmão representasse esse pecado, que ele fizesse esse teatro, e porque nós não queríamos individualmente nós fazer ele, e assim, de fato, é o que parece que está acontecendo para nós. No entanto, então, é por isso que o perdão de um outro é uma ilusão, porque nós queremos, no nível da mente unificada, nós escolhemos, e ninguém em nosso lugar fez isso, nós queríamos que isso estivesse no nosso irmão. E é por isso que o perdão de um outro é uma ilusão. Então, é por isso que o irmão, na verdade, ele apenas aceitou ser um holograma disso que nós queríamos que ele fosse, mas ele, de fato, não é isso. Então, e mesmo esse holograma foi a nosso pedido, nós o fizemos, por isso que perdoar o outro é uma ilusão. No entanto, é o único sonho feliz em todo o mundo, o único que conduz, que não conduz à morte. Então, que o perdão é uma ilusão, é um fato. Na verdade, o irmão não fez isso, e em última instância, se o irmão não fez, e o irmão sou eu, então nem eu fiz isso, então o perdão, na sua essência real, ele é totalmente ilusório, não precisa acontecer, o perdão. Só que enquanto a nossa mente tiver ainda uma consciência de não ser o Cristo, de não estar de volta no céu, na consciência da totalidade da mente de Deus, ela ainda necessita dessa ilusão de perdão para desfazer o equívoco. O Márcio, acho que levantou a mão. O Ing, é Oi. que aqui eu sinto que é importante a gente olhar para um detalhe quando a gente traz assim, né? O irmão está encenando o que nós pedimos, o que nós queremos. Se a gente não ficar muito atento a quem é esse nós, a gente vai para uma culpa. Um exemplo, vamos supor que a Ing está aqui diante de mim e dá uma louca nela, e ela começa a gritar, xingar.
eu vou imaginar, sei lá, querer agredir, querer quebrar as coisas. Eu posso ir para um lugar, ao invés de perdoar, de confirmar a culpa, porque é como se fosse assim, ó, eu pedi para que a Ing tivesse agora encenando isso para mim. Esse nós que a Ing está dizendo é o nós, pensamento de separação. Nós, consciência unificada separada. Não é o nós individual, Márcio, Júlia, Vanessa, né? Porque senão, ó, um exemplo, sei lá, alguém vem e me assalta. Ah, então eu pedi esse assalto? Dentro do roteiro da separação, como eu estou me identificando como um ser individual, isso é possível. Se eu estiver distraído, se eu tiver com a mentalidade distraída do Espírito Santo, da percepção corrigida, é muito mais fácil que eu me coloque numa cena em que esse corpo confirme o ataque. Então, esse nós é esse sistema de pensamento unificado de separação, e não um eu individual que fica escolhendo as angústias. Todas essas angústias que nós passamos aqui, elas são possíveis. E por ressonância, muitas vezes, nós nos colocamos diante de algumas. É assim que funciona, né, Ing? Sim, mas até quando nós nos colocamos em algumas por ressonância, você está dizendo, Márcio, que isso também, essa escolha, é na mente unificada separada, não é a individualidade. A individualidade só pode olhar para isso e entregar para o Espírito Santo, para Isso, ser desfeito. isso. Quando eu falo em ressonância, porque o que acontece? Às vezes você está numa cena e você se mistura com ela. Ao invés de você perdoar, de você lembrar que aquilo não é você e o outro, né? Você fica tentando resolver a cena. Aí você fica ali por ressonância de equívoco de existência. Foi isso que eu quis trazer. Obrigado, Ing. Então, assim, ó, esse nós não é o Márcio, não é a Cíntia, viu, Cíntia? Então, assim, se tiver uma doida na sua frente querendo te dar um tiro, não foi você que escolheu. A consciência unificada separada está usando esse holograma de Cíntia e o holograma da pessoa que quer dar um tiro para confirmar que a separação foi possível. É mais ou menos assim, né, Ink? E isso, o perdão, então, não há perdão sem esse entendimento. E é nesse nível também da unicidade que o Espírito Santo age. O Espírito Santo não vê separação. O Espírito Santo não diz, esse aqui é devoto a Deus, esse aqui eu vou proteger. O outro, então, não é devoto a Deus, o outro eu vou condenar. Isso ainda é um ego. Não é a santidade. A santidade não vê erro em lugar algum, mas o Espírito Santo, ele sabe que nós acreditamos no erro, nós acreditamos no que fizemos, mas essa crença, esse nós que acreditamos, é a nível da mente, sempre ressaltando por que Jesus nos deu um curso em milagres, por que nós não acessamos antes do curso os pensamentos do curso, porque o curso ele está nos mostrando nossos pensamentos da mente. A nossa consciência está fora da mente. Só quem está na mente pode nos trazer os pensamentos da mente. E todos que já despertaram da consciência de individualidade estão na mente. Então, Jesus e todos os demais já despertos têm consciência da mente e nos trazem isso para nós compreendermos o porquê que do perdão do Espírito Santo é devido e por que ele é justiça, porque dentro da crença da individualidade não há nada que nos faça acreditar que um perdão tal como é proposto pelo Espírito Santo é justiça. Só compreendendo isso, essa metafísica. Então, precisamos compreender que a nível da mente, nós só acessamos nossos pensamentos da mente junto com o Espírito Santo na mentalidade certa. O ego, ou a mentalidade errada, ele foi feito e o mundo veio a existir com o jogar fora da consciência da mente. Isso fez o Big Bang, fez o mundo, fez as consciências individuais. Então, como que a consciência individual vai acessar isso? Somente através dessa ajuda da mentalidade certa, do Espírito Santo, que acompanhou, então, esse equívoco da separação para dentro das consciências individuais, e ele está nos falando do nível da mente. E os testemunhos disso nos comprovam que o Espírito Santo está certo. O que são os testemunhos? Os milagres que vêm através do perdão.
Se não fossem os testemunhos, nós também não teríamos convicção para acreditar naquilo que não vemos, que é a irrealidade do mundo. Nós vemos a culpa, nós não vemos a inocência dentro da individualidade. Então, nós precisamos daquilo que nos convença de que o Espírito Santo é verdadeiro. E por isso que isso aqui se chama um curso em milagres. Os milagres vêm a substituir tudo que o ego fez, toda a projeção dentro do mundo aqui. Então, nós agora somos escolhedores entre continuar aprisionados ou vivenciarmos pelo milagre, pela mentalidade do Espírito Santo. E eu trouxe isso, Ing, porque há bem pouco tempo uma pessoa me procurou que ela tinha questões de ser agredida pelo marido. E ela veio perguntar por que aquilo, ela ficava pedindo por aquilo, né? Porque ela tinha esse entendimento, assim, como se fosse culpa dela, que ela não fazia nada porque era ela que estava pedindo, então ele era inocente por agredi-la fisicamente. Aí eu pedi para ela me contar um pouco mais como é que ela entendia. E aí eu vi isso que eu acabei de dizer. Eu falei, não é assim. Aí eu expliquei para ela, falei, ó, o que está acontecendo é a consciência unificada separada usa esse que você pensa que é você e esse que pensa que é ele para, através dessa ação, confirmar a separação. Então, você precisa lembrar que isso não está acontecendo porque Cristo não se fragmentou. Mas aqui você precisa tomar as decisões necessárias. Se você tem que procurar uma ajuda, se separar, aí é você que vai decidir. Aí ela deu uma surra nele. E ela veio me contar depois que ela bateu nele com a tampa da panela de pressão. Não, com a tampa da panela. Com a panela, com a frigideira, não sei. E tampa da panela de pressão é outra história. Um dia eu conto pra vocês. Mas enfim. Aí ela veio falar isso pra mim. Eu falei, bom, também não é assim. Então tem muito equívoco, que a gente pensa que esse nós somos nós aqui. E é o nós, pensamento de separação. Obrigado, Ing. Isso. Inclusive, a salvação vai para o nosso pensamento da separação, porque se nós pensarmos em salvação de nós aqui, mas esse nós aqui sequer é real, não é a criação de Deus, esse nós aqui. Aquilo que é vida por detrás daquilo que nós achamos que é o nosso ser, é que é a criação de Deus. Mas obrigada por trazer isso também, Márcio, porque não há perdão verdadeiro sem esse entendimento. E seguindo, então, aqui no 4:6, só em um outro podes perdoar a ti mesmo, pois tornaste o culpado pelos teus pecados, e nele tens que encontrar a tua inocência agora. Isso é o que o Márcio acabou de explicar. Ó. Só num outro, só no meu irmão, eu posso ver a inocência, eu posso perdoar a mim mesma, através do perdão ao outro, dentro do outro, pois eu o tornei culpado pelos meus pecados. Onde que eu fiz isso? Não aqui na projeção da separação, não na consciência da individualidade, naquilo que de fato projeta, que é a mente. Só a mente faz e projeta. Nós aqui somos marionetes dessa projeção, nós não fizemos nada aqui, nós apenas pensamos que estamos fazendo, quando estamos revivendo ou assumindo em consciência aquilo que a mente projeta. Então, a nível de mente, eu separei primeiro infrações e daí passei a culpa dos meus pecados ao irmão. E agora eu tenho que fazer o reverso. Tenho que fazer o caminho contrário, eu preciso ver a inocência no irmão. E como é que eu posso ver a inocência no irmão? Através da visão de perdão do Espírito Santo, de ver que, na verdade, esse fracionamento não aconteceu. Não tem causa para a ideia de separação, porque nós nunca deixamos a Deus. Então, isso é aceitar a expiação para si mesmo. Isso reverte a ideia de culpa. Quem, a não ser os pecadores, precisam ser perdoados, e nunca penses que podes ver pecado em qualquer um, exceto em ti mesmo. Então, esse ponto é fundamental de sabermos que isso é a nível da mente, não a nível
a nível comportamental ou a nível físico. Mas nós também não somos físicos. O que nós chamamos do nosso ser físico é uma cerca de carne que parece cercar um pensamento de Deus. Parece cercar a vida, fazer dela um ser limitado e um ser mortal. Mas a realidade da vida, ela não inicia nessa cerca e ela não termina quando essa cerca deixa de parecer que existe, quando o corpo morre. Então, por isso que todo o perdão que nós vemos lá fora no mundo, na verdade, ele é todo ele projetado da mente, porque a mente acredita que pecou contra Deus, que ela separou de Deus. Esse é o grande engano do mundo. Então, acreditar que nós podemos perdoar um outro porque um outro é um pecador. Este é o grande engano do mundo e tu és o grande enganador de ti mesmo. Então, nós, na nossa mente, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós somos os grandes enganadores de nós mesmos. Sempre parece que o outro é quem é mau e tu és aquele que é machucado pelos seus pecados. Todos aqui já experienciaram isso. Como seria possível a liberdade se isso fosse assim? Como que o perdão que desfaz tudo seria justo se isso fosse assim? Tu serias escravo de todos, pois o que ele faz acarreta o teu destino, os teus sofrimentos, o teu desespero ou esperança, a tua miséria ou alegria. Então, se de fato a nossa liberdade, o nosso ser dependeria do nosso irmão, que chances que nós teríamos de voltar à paz na mente, sendo que todo o estado de ser da nossa mente dependeria das condições externas, dependeria de sermos amados por um ser externo, de sermos protegidos de um ser externo, de recebermos misericórdia de um ser, e todo o sofrimento viria por algo que ele faz a nós, por ataque dele. Tu não tens nenhuma liberdade a menos que ele a dê a ti. Então, dentro dessa crença de fracionamentos, onde agora só uma consciência individual à mercê das outras consciências, não existe mais nenhuma liberdade, porque todos podem influenciar com ela. Então, estão à mercê do meu irmão. Ele é o determinante de se eu me sinto livre ou não. E sendo mal, esse irmão, ele pode apenas dar o que é. Então, como eu já separei dele, eu transformei ele em meu inimigo. Se ele é meu inimigo, automaticamente eu penso que ele que é o mal. Se ele é mal, o que ele pode fazer a mim mesmo se não é o mesmo que ele é? Então, ele vai atacar. Não podes ver os seus pecados sem ver os teus. Então, é impossível julgar e condenar o irmão sem propriamente acreditar que ela também é merecedora de condenação. Mas podes libertá-lo e a ti mesmo também. Funciona para o reverso também funciona ao contrário. A condenação sempre condena a nós mesmos, mas a liberação do irmão sempre libera a nós mesmos também. Essa é a boa nova. Liberando o irmão, liberamos a nós também. O perdão verdadeiramente dado é o caminho no qual se encontra a tua única esperança de liberdade. Não há outro caminho. Só perdoando ao irmão verdadeiramente é que nós podemos encontrar a nossa própria liberdade de volta. E todos almejam a liberdade, porque o nosso ser em Deus é tão livre e infinito quanto o Pai. E nós temos, de algum modo, um senso de herança disso. Nosso sentido nos diz que nós somos feitos para a liberdade, mas só dando verdadeiramente a liberdade ao irmão, nós a receberemos.
Os outros cometerão erros, e tu também, enquanto essa ilusão de um mundo parecer ser a tua casa. Então, aqui ele está falando do nível do comportamento. Até então, estava falando do nível da mente. Nós temos que dar liberdade na mente. Não significa agora que no comportamento eu vá deixar, por exemplo, uma criancinha de 2 anos atravessar sozinha uma rua. Não, não é a liberdade no comportamento, é na mente ver a inocência. Isso é liberdade. Mas enquanto nós estivermos ainda com a consciência na individualidade, os olhos físicos, os testemunhos dos sentidos físicos continuarão mostrando erros. Nós mesmos vamos continuar fazendo erros, e nós vamos ver erros do irmão dentro desse mundo. No entanto, o próprio Deus deu a todos os seus filhos um remédio para todas as ilusões que eles pensam ver. O próprio Deus deu a todos. Está na mente de cada um o remédio para essas ilusões de aprisionamento e de erros. E o detentor desse remédio é o Espírito Santo, o frasco desse remédio, o conteúdo desse frasco é o perdão. Então, Deus deu esse remédio a todos. A visão de Cristo, que é o resultado do perdão, o que o Espírito Santo nos mostra no irmão? A inocência. Ou seja, a visão de Cristo mostra que ali tem uma vida que ainda está em Deus, porque seria impossível haver algo ali se não fosse estar unido à fonte da vida, a Deus. Então, isso é totalmente inocente e ilimitado. Isso é em espírito. E saber disso, isso é a visão de Cristo. A visão de Cristo não usa os teus olhos, mas podes olhar através dos seus e aprender a ver como ele. Então, ver é pensar. Então, a visão de Cristo não é uma visão física, não é algo que os olhos físicos mostram, mas é um entendimento que a mente entende. Então, por isso que nós podemos ver com ele, nós podemos pensar, nós podemos sentir isso muito mais real que o mundo. Nós podemos experienciar a visão de Cristo, ter essa certeza, e certeza é parte do pensamento de Deus. Então, a visão de Cristo nos traz isso. Equívocos são sombras diminutas que passam rapidamente e por um instante apenas pareciam esconder a face de Cristo, que ainda permanece imutável através de todos eles. Então, equívocos são sombras diminutas. Esse mundo aqui é uma sombra diminuta de um pensamento que passou na mente. Passou por um instante, tudo aconteceu num instante. Então, o mundo aqui é uma sombra de um pensamento da mente. A causa ainda está na mente. E isso aconteceu por um instante só. Pareceu esconder a face de Cristo, pareceu esconder nós vermos o Cristo e passamos a ver um irmão separado de nós. A sua constância, né, a face de Cristo, Cristo no irmão, essa constância permanece em silêncio tranquilo e em perfeita paz, independente do tamanho do teatro dentro da sombra. Na mente, o que é real ainda continua tranquilo e em paz, porque está na unicidade com seu Pai. Ele não sabe das sombras, o Cristo não sabe das sombras, não sabe desse sonho de separação. Os seus olhos, são seus os olhos que olham através do erro para o Cristo em ti. Então, a visão de Cristo é na inocência do irmão, é ali que estão os olhos que olham para nós mesmos e aponta a inocência também, e nos traz a certeza da inocência, da unicidade com o Pai. Pede, então, a sua ajuda e pergunta a ele como aprender a perdoar, assim como a sua visão permite que seja o perdão.
pede a essa inocência no irmão, a essa resposta, a essa ajuda que Deus deu. E nós também a chamamos de Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo ajuda e pergunta a ele como aprender a perdoar, assim como a visão de Cristo, a visão do Espírito Santo usa ou permite que seja o perdão. Tu tens necessidade do que ele dá, e a tua salvação se baseia em aprender isso com ele. De fato, nós temos muita necessidade daquilo que o Espírito Santo nos dá, daquilo que a visão de Cristo nos dá, daquilo que a inocência nos dá, porque é ela que nos trará de volta a paz na mente, é ela que nos trará de volta a consciência do nosso ser em Deus. A oração não pode ser liberada para o céu enquanto o perdão para destruir estiver contigo. Então, a oração para ser liberada para a transformação, para voltar a ser comunicação no céu, ela precisa ficar liberada do perdão para destruir. Ela precisa ser liberada de todos os equívocos que a ideia de separação trouxe. A misericórdia de Deus quer remover esse pensamento desmoralizante e envenenado da tua mente santa. Então, esse pensamento de que nós nos separamos de Deus, de que nós somos agora individuais, que nós primeiro fomos uma mente separada de Deus e depois que nós nos transformamos em bilhões de consciências individuais. Então, esse pensamento, a misericórdia de Deus, o amor de Deus quer que nós larguemos desse pensamento. Cristo te perdoou e, na sua visão, o mundo veio a ser tão santo quanto ele mesmo. Então, Cristo nos perdoou, porque ele sabe que nós só nos equivocamos quanto ao que passamos a acreditar. Nós não fizemos isso que acreditamos que fizemos, nós só passamos a acreditar, é uma questão de crença, crença na separação de Deus. Então, Cristo nos perdoou, porque ele sabe que, na verdade, nós, diante da visão de Cristo, nós continuamos tão santos quanto o Cristo é, porque ele sabe que nós não deixamos Deus. Então, o Cristo meramente olha para fora, para o que nós acreditamos que aconteceu na separação, e ele só vê a si mesmo, ele só vê a Deus e a si mesmo. Quem não vê nenhum mal no mundo, vê como ele. Quem não vê mais nada a ser condenado no mundo, esse tem a visão de Cristo. Pois o que ele perdoou não cometeu nenhum pecado e a culpa não pode mais existir. Culpa é o resultado natural da crença do pecado. Se não cometeu o pecado, não há culpa. E assim, tudo o perdão, que era essa ilusão que trouxe essa consciência, ele alcançou o seu propósito. Não, uma vez de volta à visão de Cristo, não há mais nada a ser perdoado. O plano da salvação se completa e a sanidade veio ao final. Este é o plano da salvação. Voltarmos a estar cientes da completa inocência, que é a única realidade nossa, independente de acreditarmos estar no sonho, do quanto nós acreditamos nessa separação. Sempre é possível voltar para a verdade. E a verdade é que a separação não aconteceu. Nós ainda somos o Filho Santo de Deus, tal como ele nos criou. Isso é voltar à sanidade, experienciar isso. O perdão é um chamado para a sanidade, pois quem, senão os insanos, prefere olhar para o pecado quando poderia ver a face de Cristo em lugar disso? Só quem está enlouquecido pela culpa de acreditar que separou-se de Deus é que prefere olhar para o pecado do que para a inocência. Os insanos, aqueles que estão enlouquecidos de culpa, esses têm medo de olhar para a face de Cristo.
Essa escolha que fazes, a mais simples e, apesar disso, a única que podes fazer. Então, a única coisa que nós podemos escolher é escolher ver de novo através da face de Cristo. É a única escolha dentro da ilusão. Porque o resto, a crença de separação já traz toda a culpa e todo o mal-estar, tudo é efeito disso. Então, nós podemos, e nós já escolhemos pela culpa, por isso que acreditamos na consciência individual, mas nós podemos escolher novamente na mente pela inocência. Deus te chama para salvar o seu filho da morte, oferecendo-lhe o amor de Cristo. Deus nos chama para salvar o seu filho. Então, Deus nos chama, o nosso ser ilusão, para salvar o filho de Deus, o nosso ser real, da crença de que nós somos alguma outra coisa. Então, Deus nos chama para isso, para nós voltarmos a estar cientes da nossa única realidade, que é o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade e Deus oferece essa dádiva a ti. De fato, é a nossa única necessidade, é voltarmos a estar cientes do amor de Cristo. E Deus nos oferece essa dádiva. Assim como Ele quer dar, assim também tu tens que dar. Deus nos quer dar essa salvação, mas nós temos que dá-la ao nosso irmão, para podermos recebê-la, para podermos saber que ela é nossa. É o único modo de saber que nós temos a inocência, é oferecer essa vista ao irmão, ao invés do pensamento pecaminoso que o ego nos diz que o irmão é, nós termos a visão de Cristo dele. E assim a oração retorna ao que é, sem forma, e vai além de todos os limites à intemporalidade, sem nada do passado para atrasá-la, impedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o céu, para o seu Deus. Então, é dentro desse perdão completo, ou dentro da vista de Cristo, que a oração volta à intemporalidade, ela se transforma novamente de algo fracionado no tempo para a intemporalidade, sem reter nenhum resquício do passado, sem nenhuma limitação, voltando a saber dela fazer parte da canção que nunca deixou de dar graças a Deus, a canção ilimitada do céu, que a criação canta para o seu Pai. Mas para atingir esse objetivo, precisas primeiro aprender antes de poderes alcançar um lugar onde o aprendizado não podes ir. Então, aqui entra o estágio atual. Antes de chegar à porta do céu, a ver essa transformação, é necessário um sonho de aprendizagem, o sonho do perdão, o sonho de olhar a inocência no irmão. Então, primeiro precisamos aprender, porque nós aprendemos o mundo da separação. Agora temos que aprender a desfazê-lo. O perdão é a chave, então é o perdão que é a chave para essa aprendizagem, mas quem pode usar uma chave quando perdeu a porta para a qual a chave foi feita? E o único lugar onde ela pode servir? Então, o perdão é uma chave. A porta é voltar a consciência ao céu. Mas quem está enlouquecido da culpa perdeu a porta do céu. Ele não sabe onde é que está a porta. Então, para que ele utilizaria uma chave se ele não sabe onde que está a porta? Então, o perdão não tem utilidade nenhuma para aqueles que não se voltam para a mentalidade, para curar os próprios equívocos, para liberar-se da culpa. Quem não está ciente disso não saberia o que fazer também com o perdão. O perdão é a chave,
A volta da consciência do ser Cristo, da visão de Cristo, é a porta onde essa chave, ao qual essa chave serve, que ela libera, que ela abre essa porta. Portanto, fazemos distinções, de modo que a oração possa ser liberada da escuridão para a luz. Então, nós temos que primeiro aprender como elevar a nossa oração, como liberar a oração que pede por escuridão para que ela possa chegar à luz novamente. O papel do perdão tem que ser revertido e limpo das utilizações más e das metas odiosas. Então, o papel do perdão tem que ser livre daquilo que o ego usa o perdão, que é das utilizações más e das metas odiosas do perdão para destruir. Nós temos que primeiro aprender a detectá-lo para assim poder largá-lo. O perdão para destruir tem que ser desvendado em toda a sua traição e então abandonado para todo sempre. Então, por que desvendá-lo se vamos abandoná-lo? Porque se nós não o desvendar, nós o vamos manter oculto. E se nós o mantivermos oculto, nós não teremos como libertá-lo, como liberar a nós mesmos dele. Então, primeiro temos que aprender a reconhecer o perdão para condenar, porque só assim nós vamos saber do que liberar e por que liberar. Não pode restar qualquer traço dele, se é que o plano de Deus, se é que o plano que Deus estabeleceu para o retorno vai ser realizado finalmente e o aprendizado completado. O aprendizado fica completo quando não tivermos mais nenhum equívoco na mente, quando não precisarmos mais liberar a nada. E o perdão para destruir, ele fica totalmente liberado quando nós não tivermos mais nenhum equívoco, quando aceitarmos de novo a nossa condição de Deus. Por isso que ele diz que não podemos reter nenhum traço do perdão para destruir. Esse é o mundo dos opostos. A experiência da individualidade está dentro do mundo dos opostos. E tu tens que escolher entre eles a todo instante, enquanto esse mundo retiver realidade para ti. Então, aqui no sonho, nós estamos constantemente escolhendo. No entanto, tens que aprender alternativas para a escolha, ou não serás capaz de atingir a tua liberdade. Então, o ego, para imitar a criação do céu, ele aparentemente fez um mundo cheio de escolhas aqui, mas todas as alternativas ainda são a mesma coisa. São coisas para destruir a consciência do Filho de Deus, para provar que a separação é real. Então, nós temos que aprender a reconhecê-las, porque só reconhecendo elas é que nós vamos diferenciar da única alternativa real, que são os pensamentos que o Espírito Santo guarda para nós. E é esses pensamentos que trarão a liberdade para nós. Deixa que fique claro para ti exatamente o que o perdão significa para ti e aprende o que ele deve ser para libertar-te. Então, deixa que fique claro para ti. Permita que o Espírito Santo te mostre o que o perdão deve realmente significar na nossa mente, e assim aprenderemos a ser livres. O nível da tua oração depende disso, pois aqui ela espera a liberdade para se erguer acima do mundo do caos e entrar na paz, e entrar no céu. Então, a canção que nós deturpamos, que nós profanamos com a crença da separação de Deus, ela quer voltar novamente a estar ciente da paz, mas para isso ela precisa de toda a liberdade e ela precisa erguer-se acima do mundo da condenação, acima do mundo do pecado. E para a oração chegar a esse nível novamente de comunicação,
ela precisa de total liberdade. E só o perdão contém a dádiva da total liberação. Porque o oposto do perdão é o aprisionamento. E aquilo que nós aprisionamos traz o aprisionamento a nós mesmos. Aquilo que liberamos traz liberação a nós mesmos. E o perdão é o grande caminho, então, dessa liberação. Então, por isso que o perdão é sempre para nós mesmos, lembrando que o próprio irmão é nós mesmos, no nível acima. Então, é nesse nível acima que nós somos livres e o nosso irmão junto conosco. Como a gente viu na canção da oração, nós vamos juntos, tu e eu, porque somos o mesmo. Concluindo, então, aqui essa sessão, nas próximas duas completamos aqui sobre o perdão, onde nós vamos ver em duas partes. A primeira parte para nós identificarmos o que é o perdão para destruir, e na outra sessão, a segunda parte, que é o perdão para salvar. Mas isso nas próximas duas aulas. E nós já tivemos aqui uma interação, mas nós estamos aqui no momento da interação. Se alguém tiver mais algo aqui a trazer, ou alguma dúvida, ou algo que queira acrescentar aqui no entendimento, nós estamos aqui na interação. Não? Então, eu vou concluindo aqui essa nossa gravação, esse nosso estudo. Gratidão a Deus por não nos deixar abandonados sem o remédio na mente, pelo Espírito Santo nos acompanhar aqui e nos trazer a consciência da mentalidade certa, dos pensamentos que, por fim, nos mostrarão a nossa realidade e não esse sonho de culpa ao qual nós mesmos nos aprisionamos. Gratidão por essa liberação.